Um valentão é aquele que parece forte, mas no fundo é o mais fraco. O Hamas é exatamente isso, um valentão. Israel está cansado de brincadeiras. Hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi direto e enfático. Se o Hamas não libertar todos os reféns até o meio-dia de sábado, os combates intensos em Gaza serão retomados. Mas o que levou Israel a dar esse ultimato? E por que o mundo está em alerta máximo com a possibilidade de um confronto final? Hoje eu vou te mostrar todos os detalhes dessa crise, as pressões internacionais e o que isso significa para o futuro do Oriente Médio. Fique até o final, porque essa história vai te deixar de queixo caído. Para entender a gravidade dessa situação, precisamos voltar um pouco no tempo. O conflito entre Israel e o Hamas não é novo. Há anos, o grupo criminoso controla Gaza, usando a população como escudo humano e lançando ataques contra Israel. Mas a gota d'água foi o sequestro de dezenas de reféns durante o ataque de 7 de outubro. Desde então, Israel tem enfrentado uma pressão absurda. De um lado, a necessidade de resgatar seus cidadãos, do outro, a pressão internacional para evitar uma escalada do conflito. Agora, com o ultimato de Netanyahu, o jogo mudou. O primeiro-ministro deixou claro: a paciência de Israel se esgotou. Mas o que exatamente está em jogo? E por que o Hamas está adiando a libertação dos reféns? Primeiro, é importante entender que a crise entre Israel e o Hamas não é apenas um problema local. Ela tem implicações globais. A região é um ponto estratégico no Oriente Médio e sua estabilidade é crucial para a paz e a segurança de toda a área. No entanto, décadas de conflito e governos instáveis transformaram Gaza em um foco de tensão e violência. O Hamas, que governa Gaza desde 2007, não trouxe desenvolvimento ou esperança para a população. Pelo contrário, ele usou os recursos da região para financiar o terrorismo e construir uma rede de túneis e armas. Enquanto isso, a população de Gaza vive em condições desumanas, sem acesso a serviços básicos como água, eletricidade e saúde. Mas agora, com o ultimato de Netanyahu, tudo isso pode mudar. Mas sabe o que também pode mudar de uma hora para outra? A sua realidade. E para isso, você tem que estar preparado. Toda essa crise de segurança no Oriente Médio nem se compara com a que nós enfrentamos aqui no Brasil. Mas não é por isso que nós devemos deixar a peteca cair. Eu tenho certeza que, assim como eu, a sua preocupação com a segurança da sua família e do seu patrimônio é cada vez maior. Infelizmente, a nossa juventude não liga para isso, mas nós que somos chefes de família sabemos exatamente do que esse mundo é capaz. Por isso, eu recomendo fortemente que você acesse agora o nosso guia digital Blindando Sua Casa, para você blindar o seu lar como o Mossad blinda Israel. Com esse guia, você vai aprender em cada capítulo técnicas avançadas para proteger a sua casa contra todo tipo de ameaça, seja a invasão de um ladrão, e técnicas poderosas para evitar incêndio e proteger a sua residência. Eu tenho certeza que você não quer sua casa pegando fogo, ou seja, é uma proteção 100%. Mas preste atenção, eu já disponibilizei o livro digital Blindando Sua Casa e deixei para você baixar agora mesmo, no primeiro comentário fixado. Então vai lá e pega seu guia. Bem, voltando pro assunto do vídeo, o primeiro-ministro está determinado a garantir a segurança de Israel e a libertação dos reféns, custe o que custar. E o que isso significa para Gaza? O ultimato de Netanyahu não veio do nada. Ele foi anunciado após uma reunião de 4 horas do Gabinete de Segurança israelense, onde foi discutida a pressão internacional e a visão do presidente Donald Trump para o futuro de Gaza. Trump, que sempre foi um aliado firme de Israel, fez um apelo contundente para a libertação imediata dos reféns. Ele também apresentou uma visão inovadora para Gaza, sugerindo que os Estados Unidos assumam o controle da região e realoquem sua população para países como Jordânia e Egito. No entanto, o Hamas não parece disposto a cooperar. O grupo terrorista adiou a libertação dos reféns, alegando violações israelenses do cessar-fogo. Mas será que isso é apenas uma desculpa para ganhar tempo? E o que Israel fará se o prazo for ultrapassado? Veja bem, primeiro, é importante entender que o ultimato de Netanyahu não é apenas uma questão de segurança. É também uma questão de credibilidade. Israel não pode se dar ao luxo de parecer fraco diante de um grupo criminoso como o Hamas. Se o prazo for ultrapassado,
Netanyahu terá que cumprir sua promessa e retomar os combates em Gaza. E o que é que isso muda na vida dos reféns? Essas são perguntas que não têm respostas fáceis. No entanto, uma coisa é certa: Israel está preparado para qualquer cenário. As forças de defesa israelenses já estão em alerta máximo e os reservistas foram convocados para reforçar as tropas. Enquanto Israel se prepara para um possível confronto final, a pressão internacional está aumentando. Países como a Jordânia e o Egito, que têm suas próprias preocupações com a crise em Gaza, estão tentando equilibrar suas relações com Israel e os Estados Unidos. O rei Abdullah da Jordânia, por exemplo, anunciou que acolheria 2.000 crianças doentes de Gaza, em uma tentativa de ganhar a simpatia de Trump. No entanto, ele rejeitou a ideia de realocar palestinos em massa, argumentando que isso representaria uma ameaça à segurança do país. Enquanto isso, o Hamas continua a jogar o jogo da culpa, responsabilizando Israel por qualquer atraso na libertação dos reféns. Mas será que o mundo está comprando essa narrativa? E como isso afeta a posição de Israel no cenário internacional? Primeiro, é importante entender que a pressão internacional não é uniforme. Enquanto os Estados Unidos apoiam Israel, outros países como Rússia e China têm uma postura mais cautelosa. A ONU, por sua vez, tem tentado mediar o conflito, mas sem sucesso. E uma coisa é certa: o mundo está de olho no Oriente Médio e qualquer movimento errado pode ter consequências globais. Mas o que exatamente está em jogo, no final das contas? O ultimato de Netanyahu não afeta apenas Israel e Gaza. Ele tem implicações para toda a região. Grupos apoiados pelo Irã, como os Houthis no Iêmen, já anunciaram que estão prontos para atacar Israel caso os combates em Gaza sejam retomados. Essas ameaças não podem ser ignoradas. Os Houthis controlam grande parte do Iêmen e têm um arsenal significativo de mísseis e drones. Se eles entrarem em ação, o conflito infelizmente pode se espalhar para além de Gaza, envolvendo múltiplos atores e criando uma crise regional sem precedentes. E isso nós não queremos de jeito nenhum. Só que, veja bem, Israel está preparado para isso. As forças de defesa israelenses, o IDF, já convocaram reservistas e reforçaram suas posições no sul do país. Além disso, os Estados Unidos estão prontos para apoiar Israel em caso de uma escalada. E isso não é pouca coisa. E outra coisa que é importante você entender é que o Irã não é apenas um espectador nesse conflito. Ele é um dos principais financiadores do Hamas e de outros grupos terroristas na região. Se Israel retomar os combates em Gaza, o Irã pode retaliar de várias formas, desde ataques cibernéticos até o lançamento de mísseis contra Israel ou aliados americanos na região. E o que tudo isso significa para a segurança global? Ou melhor, o que isso significa também para a segurança e estabilidade no Oriente Médio? Mas se você quiser saber como Israel pode garantir a sua segurança sem desestabilizar a região, é o seguinte: enquanto o mundo se prepara para o pior, há uma pergunta que não quer calar: o que acontecerá com Gaza após o confronto final? Trump tem uma visão bem clara. Os Estados Unidos assumiriam o controle da região, realocariam a população e transformariam Gaza em um centro internacional de desenvolvimento. Essa proposta, embora polêmica, pode ser a chave para uma solução duradoura. No entanto, o sucesso dessa visão depende muito também da cooperação de países como o Egito, além do apoio da comunidade internacional, é claro. Mas, acima de tudo, depende de Israel conseguir neutralizar a ameaça do Hamas de uma vez por todas. Mas provavelmente você ainda está se questionando por que Trump está fazendo isso e o que ele realmente está propondo. Primeiro, você precisa entender que a proposta de Trump não é apenas uma ideia. Ela é baseada em um plano muito detalhado que inclui a remoção dos escombros e a reconstrução da infraestrutura, juntamente com a criação de empregos para a população local. Não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa desorganizada. Realmente eu acredito que isso pode acontecer, especialmente porque esses países de primeiro mundo, eles são países de primeiro mundo por não ter a corrupção que nós temos em países emergentes como aqui no Brasil. Aqui, se você anunciar qualquer coisa parecida para reconstruir uma favela ou coisa do tipo, você vai ficar incrédulo, você não vai acreditar, porque aqui é mangue, a corrupção corre solta. Eles vão utilizar das obras para poder colocar notas superfaturadas, criar mensalões e desviar o dinheiro.
dinheiro. Lá em Gaza, com os Estados Unidos à frente, eu acho muito difícil disso acontecer e se vier a acontecer, é em uma proporção bem menor. E por falar em corrupção aqui no Brasil, cada vez está mais difícil. O Estado não para de querer arrecadar cada vez mais, porque simplesmente os gastos do governo são exorbitantes. E eles não conhecem uma coisa chamada corte de gastos e diminuir privilégio de político. Eles só sabem fazer você, contribuinte, pagar cada vez mais. É tanto que, infelizmente, já tramita a PL para poder acabar com o dinheiro em espécie e, juntamente com o Drex, no futuro vão conseguir saber tudo o que você transaciona. Isso é uma arma muito poderosa na mão de um eventual governo autoritário. Se Deus livre e guarde esse Drex for para frente, nós teremos problemas muito sérios. Mas enfim, vamos voltar ao assunto do vídeo. Mas e os desafios logísticos? Porque reconstruir Gaza não é uma tarefa simples. E por mais que os envolvidos tenham boa vontade e não sejam corruptos, ainda assim é uma tarefa e uma tarefa difícil. Estima-se que a remoção dos escombros e a descontaminação de toda a área possa levar anos e custar bilhões de dólares. Além disso, há o desafio de garantir que os recursos enviados para a reconstrução não sejam desviados pelo Hamas, como aconteceu no passado. Mas eu acho difícil porque quem vai administrar esses recursos não é a Palestina, são os Estados Unidos. E, é claro, há o impacto humanitário. Muitos palestinos em Gaza vivem em condições desumanas, sem acesso à água potável, eletricidade ou cuidados médicos adequados. Para eles, a proposta de Trump pode parecer uma oportunidade para uma vida muito, mas muito melhor. No entanto, há também o medo de perder suas raízes. Mas eu acho que para quem está passando fome e está no meio de uma guerra, talvez esse tal medo de perder as raízes e identidade cultural é coisa que a mídia coloca na cabeça das pessoas. Eu aposto que os palestinos inocentes que estão em Gaza só querem que tudo acabe de uma vez e que eles possam ter uma vida normal. Uma coisa é certa, o Oriente Médio está à beira de uma nova era. O ultimato de Netanyahu pode ser o estopim para um confronto final, mas também pode ser o começo de uma solução duradoura para uma crise em Gaza. E você, o que acha dessa situação? Será que você acredita que o confronto final vai trazer paz à região ou será o início de uma guerra ainda maior? Eu vou te pedir que, se você não estiver assistindo esse vídeo na televisão, estiver assistindo no computador ou no celular, deixe nos comentários a sua opinião. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês sempre fazem análises muito boas e pode ter certeza que eu vou te responder. Não importa quando você esteja assistindo esse vídeo, pode deixar seu comentário que eu vou interagir contigo. E se você acha que esse vídeo é importante, compartilhe, precisamos falar sobre isso. E agora que a gente já tá na reta final aqui do vídeo, eu preciso te lembrar, eu recomendo fortemente que você acesse o guia Blindando Sua Casa. É muito importante que você pegue agora mesmo, porque se você deixar para depois, talvez não consiga mais acessar. E em breve realmente não vai mais estar disponível. Então aproveita enquanto há tempo, porque a janela está se fechando. Clica aí e pega o seu guia digital. Obrigado por assistir até aqui. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre Israel e sobre a geopolítica da América Latina. Então, até o próximo vídeo, onde eu trago mais novidades. Um abraço para você e fique com Deus.